No coração vibrante das extensas comunidades brasileiras, onde a pobreza e a adversidade são desafios diários, emerge um fenômeno simplesmente espetacular. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro vagando por essas vielas estreitas e pelas moradias improvisadas que temos nessas comunidades, porque é aqui, nesses cantos desafiadores, que surgiram os jogadores mais extraordinários que nossa seleção já teve. Com recursos limitados, esses guerreiros transformam lugares deteriorados em seus próprios campos pessoais, onde aprimoram suas habilidades, desenvolvendo agilidade e adaptabilidade em lugares onde o gramado não é verde e o campo não é plano. Player, é uma verdadeira aula de resiliência que vamos aprender aqui hoje. Eles são simplesmente gênios do futebol, aprendendo pelo método de tentativa e erro, copiando seus ídolos com uma criatividade que é simplesmente de tirar o chapéu. E cá entre nós, não é só o talento que brilha, é o espírito inquebrável de camaradagem e comunidade que dá asas a essa ascensão. Para esses jogadores, o futebol não é só mais um jogo, é o passaporte para escapar da pobreza, é a chance de sustentar suas famílias e a busca incansável por um futuro melhor. Do fundo do poço a uma glória suprema, esses jogadores que surgiram das comunidades são a pura essência do espírito humano inabalável e são eles que colocaram o Brasil no topo do futebol mundial. E olha só que fato interessante, player, apesar das comunidades abrigarem só 6% da população brasileira, quase metade da seleção da nossa Copa do Mundo de 2022 veio dessas comunidades. Isso é simplesmente surreal. Mas agora você deve estar se perguntando, como esses caras conseguiram essa proeza? Afinal, a gente sabe que comunidades não são exclusividade só aqui do Brasil. Então vem comigo, player, vem comigo que a gente vai mergulhar nessa história e explorar as 5 razões bombásticas que fizeram com que as comunidades alavancassem o Brasil para o topo do mundo no futebol. A vida nas comunidades é totalmente diferente do que a maioria das pessoas de outros países conhece. Violência, falta de saneamento básico são só algumas das coisas que acontecem aqui no Brasil. No entanto, pode ser aí que mora o pulo do gato. A adversidade é o combustível da esperança para todos nós brasileiros. Esses obstáculos formam uma base sólida da qual as crianças das comunidades, também conhecidas como favelados, constroem seus sonhos. A luta diária alimenta cada vez mais a paixão profunda pelo futebol. Se torna mais do que um jogo, se torna um estilo de vida, quase uma religião. Desde pequeno, esses garotinhos se jogam de cabeça no esporte, dedicando horas infinitas para aprimorar suas habilidades e correr atrás dos seus sonhos. Acredite, você ficaria de queixo caído com a habilidade dessas crianças com apenas 5 anos de idade. E agora vem cá, sabe qual que é o diferencial que coloca eles na frente de muita gente? Eu sei que não é bom, mas a falta de recurso estimula a criatividade e faz com que eles bolem soluções mirabolantes para jogar da melhor forma o esporte que tanto amam. Eles simplesmente se adaptam às regras, transformam espaços improvisados em verdadeiros campos de batalha e sempre pensa fora da caixa. E isso é só o comecinho da nossa história. Agora, a união e a comunidade é o que move esse sucesso fenomenal. Nas comunidades, o futebol é mais do que um simples jogo, é praticamente uma parte intrínseca da vida. No passado, quando o futebol chegou no Brasil pelas mãos dos ingleses em 1894, infelizmente, ele veio com uma pegada elitista e racista. Mas a galera que estava fora dos padrões não desanimou. Eles simplesmente pegaram a bola e foram à luta. Imagina a cena, partidas improvisadas nas ruas e nas praias, e não importava onde, eles simplesmente jogavam. E essas partidas de base se tornaram o berço de uma nova era, abraçadas pelas comunidades marginalizadas, atravessando todas as barreiras sociais e econômicas. Desde então, a tradição foi passada de pai para filho, indo das populações de classe baixa do Brasil no final do século XIX até as comunidades de hoje em dia. E player, querendo ou não, essa herança ainda vive entre nós. O que você acha, hein? Eu acho que se perdeu um pouquinho, mas pode ser que ainda tenha. Tá, vamos voltar pro jogo aqui, vai. No mundo onde a tecnologia muitas vezes toma o controle da molecada, as comunidades mantêm firme a paixão pelo futebol. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você já teve aquele sonho de criança de ser jogador de futebol profissional, mas aí alguém da tua família te disse que tinha que fazer uma escolha mais segura, tipo sendo um médico ou um advogado? Essa é uma história que muitos de nós conhecemos muito bem e também já aconteceu comigo. Mas nas comunidades, esses sonhos não são apenas devaneios distantes, são a tábua da salvação para muitas crianças que não têm o luxo de uma aposta mais tranquila. E o futebol é o único bilhete de ouro para escapar da pobreza e trilhar o caminho da prosperidade que
tantos ídolos já trilharam. E falando em ídolos, vocês sabiam que os meninos se inspiram demais no Ronaldão e no Pelé até nos dias atuais? Essas lendas do futebol são como faróis brilhantes no caminho dessas crianças. Eles assistiram com admiração esses jogadores brilharem nos maiores palcos. E mano, as histórias desses caras ressoam fundo no meio desses jogadores mais novos, porque eles conhecem de perto a luta e as vitórias dessas lendas. Então você deve estar se perguntando, como que esses meninos adquirem todas essas habilidades fenomenais? E a resposta está entre essas três coisas: o ambiente, o futsal e a acessibilidade. Primeiro, o ambiente onde eles jogam é fundamental. Ruas irregulares e praias são os campos de treino. Cada buraco e pedra é uma chance de aprimorar o domínio da bola. E quando eles finalmente calçam chuteiras em campos bem cuidados, é como um passeio no parque. E o nosso futsal é um dos segredos também por trás do estilo das habilidades incríveis dos nossos jogadores. Como é um jogo rápido que acontece em quadras cobertas, o futsal exige raciocínio rápido, agilidade e dribles de alto nível. Então você já pegou a visão, né? Adivinha de onde saiu um dos maiores bruxos de todos os tempos? O nosso Ronaldinho. Exatamente isso, player, no futsal. E por último, mas não menos importante, a acessibilidade do futebol é inigualável. Você não precisa de muito, só de uma bola de futebol ou até mesmo uma latinha de refrigerante vazia e o jogo está rolando. E para muitos desses jovens das comunidades, o futebol é a cola que une todos, independente de idade, raça ou gênero. Em meio a conflitos de traficantes, tiroteio e negligência do governo, esses fatores unem as comunidades e as motivam a lutar juntas por um futuro melhor. E quando a nossa seleção entra em campo para disputar partidas internacionais, o país todo se movimenta. Das ruas movimentadas aos gramados, muitos jogadores brasileiros trilharam o mesmo caminho e foram forjados por laços inquebráveis para ter um nível elevado no futebol. E isso é o que nos torna verdadeiramente únicos no nosso mundo do futebol. Não tem como não sorrir quando a nossa seleção brasileira faz o golzinho, né não, player? Fala aí, vai. Bom, comenta aqui embaixo qual é o seu jogador favorito e qual foi ou é o melhor jogador até nos dias atuais, na sua opinião. E eu tenho certeza que vai dar o que falar isso aqui, viu? Bora falar de futebol de uma maneira diferente. Eu estou contando com você, eu estou contando com a sua presença, eu estou contando com a sua inscrição. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Se inscreve no canal, não esquece. Você sabe que você tá aqui, ó, no meu coração, né? Então se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!